Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Nos evangelhos encontramos muitas histórias, lindas histórias, sobre Jesus, sobre os discípulos. Olha, volto a dizer, são maravilhosas histórias e quase todas elas temos estudado. Sim, falo quase todas porque existem algumas histórias, ainda que são poucas, que não são estudadas nas nossas igrejas. E é por esse motivo que eu gostaria hoje, nesta aula, estudar uma delas. Para isto, desejaria te explicar um pouco melhor o que aconteceu neste momento que narra esta história. Diz que Jesus estava reunido com os seus discípulos, celebrando a última ceia. E aí, nesse momento que ele explica que ia morrer na cruz e logo ressuscitar. E que também estaria enviando o Espírito Santo. E aí, então, que um dos discípulos fez uma pergunta muito importante. Só que a Bíblia diz que este discípulo se chamava Judas. Judas. É nesse momento, então, que nós lembramos de quem? De Judas, o traidor. Judas Iscariote. E aí pensa, quem me pode ensinar esse traidor? E aí é por isso que passamos rapidinho esta história. Mas não, olha, a Bíblia também diz que entre os 12 discípulos tinha duas pessoas que se chamavam Judas. Ou seja, eram dois Judas. Judas, o traidor, Judas Iscariote. E também tinha o outro Judas, conhecido pela tradição cristã como Judas Tadeu. Ou seja, esta pergunta que estaremos estudando, foi feita pelo outro Judas, não pelo traidor. E qual foi essa pergunta? Olha, vou ler. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 19 e versículo 22. Diz assim, Jesus falando, dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Então, Judas, e não o Iscariote, perguntou, Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Essa é a grande pergunta. Por que você só se revelará a nós, os cristãos, e não a todo o mundo? Então, vamos estudar sobre esta maravilhosa pergunta. A pergunta de Judas era a seguinte, por que Jesus se tem que revelar só aos cristãos e não a todo mundo? Ao final, ele é o Salvador, ele é o Messias, e seria muito bom que todas as pessoas venham a conhecer e que ele se manifeste no nosso mundo de um modo sobrenatural. Como, por exemplo, na época do Antigo Testamento. Você vai lembrar de Moisés e o Mar Vermelho. Olha, a Bíblia diz que todas as pessoas que estavam nesse momento enxergaram esse milagre. Não só o povo de Israel, também o exército de Faraó viu o Mar Vermelho se abrir. Por que Jesus não faz coisas assim, que todas as pessoas enxergam? Ou também como na época do profeta Elias, diz que ele orou e desceu fogo do céu. Olha que coisa linda! E todas as pessoas que estavam aí nesse momento presenciaram esse milagre. Por que Jesus não faz assim? Não faz milagres sobrenaturais na nossa época que todas as pessoas enxergam? Olha, aí as pessoas filmam, compartilham pelo WhatsApp, pelo Instagram, a mídia, o jornal fala. Olha, seria maravilhoso. Por que não faz assim? Essa é a pergunta. Por que só com o cristão? Lembrem que nosso Senhor Jesus estava falando sobre a vinda do Espírito Santo. E hoje nós sabemos que o Espírito Santo habita em cada um de nós, os cristãos. Ou seja, aqui o Senhor nos está dizendo algo muito lindo. Que Deus, nosso Pai Celestial, deseja se revelar no nosso mundo através da tua vida, da minha vida. Por isso que Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. Por isso que o Espírito Santo habita dentro de um cristão. Claro que sim, Ele deseja fazer coisas sobrenaturais no nosso mundo, mas será através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso estilo de vida. E isso não será algo pelo nosso próprio esforço. Será também através da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo que está dentro de nós, ele nos vai guiar, nos vai ajudar a tomar decisões, nos vai dizer
qual é o momento certo para fazer algo e, claro, como manifestar a glória de Deus aqui no nosso mundo, orando, ajudando, aconselhando pessoas que clamam por ajuda, pessoas que ainda não são cristãos. Agora, também o Espírito Santo, lembre, ele tem um trabalho lindo. Qual é esse trabalho? Ele nos ajuda a entender a vontade do Pai aqui no nosso mundo. Por que motivo a Igreja de Cristo existe? E temos que lembrar que todos nós somos parte dessa igreja. Então, não é só uma revelação da questão pessoal. Também ele deseja nos explicar o que o Pai Celestial está fazendo aqui, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país. São coisas maiores. E é por isso que ele diz, preciso de você. Preciso que você esteja disposto a me ouvir e, sobretudo, a obedecer aquilo que o Senhor deseja. É isso que o Pai Celestial planejou. Se manifestar através da nossa vida, sim. E é aí que então essa manifestação não é algo visível, não é algo espetacular. Não, é através de como um cristão realmente acredita nisso. É a disposição do seu coração, do seu interior. Ou seja, Deus diz assim, antes de mudar o mundo, antes de mudar nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, Ele deseja mudar a tua vida, a minha vida. Por isso que a transformação começa através de um cristão. Primeiro transforma a tua vida, primeiro transforma a tua casa, a tua família, logo transforma o lugar no qual nós nos encontramos. É assim que Deus desejou, ou planejou neste caso, intervir no nosso mundo. E aí então eu entro em um tema extremamente importante. Um tema que já temos estudado outras vezes, mas que está muito conectado com esta pergunta que Judas fez. Qual é esse tema? O tema é fé. Claro que sim, fé. Olha o que o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. É aí a questão. Judas perguntou, por que só a nós? Por que não faz coisas sobrenaturais, como falei, como na época de Moisés, como na época do profeta Elias? Porque o Senhor falou assim, não, eu desejo me aproximar das pessoas, não pelo que eu faço. Realmente eu desejo que as pessoas se aproximem, que tenham relacionamento comigo, pelo que eu sou. Um pai de amor, um pai maravilhoso que cuida dos seus filhos. Não é pelo que eu faço, porque as pessoas às vezes podem acreditar nisso. Se o Senhor faz tal milagre, aí eu acredito. Se o Senhor me cura, aí sim eu vou na igreja. Se o Senhor me entrega um emprego, agora sim eu sei que Deus existe. O Pai Celestial fala, não é assim. Não é pelo que eu faço, é pela fé. Porque a Bíblia diz aqui, olha, a fé não é uma questão intelectual, ou seja, não tem como eu provar com meus olhos e dizer, sim, eu sei que existe Deus, porque eu enxerguei. Não, a fé diz assim, devemos confiar profundamente que o Senhor existe, está em nosso interior. Por isso que neste texto de Hebreus capítulo 11 diz assim que é impossível agradar ao Senhor se nós não temos fé. Agora, lembrando que fé não é uma possibilidade. Tudo bem, você acredita em Deus? Sim, eu acredito, mas tem fé? Não tenho muita fé, mas eu acredito. Não tem como agradar ao Senhor. A Bíblia diz, é impossível agradar a Ele se então realmente não temos fé. Se não acreditamos no nosso interior que o Senhor está presente em nossa vida. Agora, por quê? Por que isto é tão importante? Lembrem que a pergunta surgiu de Judas. Por que você se tem que manifestar só em nós primeiro? E não em todo mundo? Porque o Senhor está dizendo assim, porque eu desejo que você, meu filho, minha filha, me procure através da fé e acredite que eu consigo te abençoar em todas as áreas da tua vida. Ou seja, você precisa acreditar que realmente eu te amo, você precisa acreditar que eu estou presente na tua vida e você precisa acreditar que antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha, você me consulta.
e eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a fazer a escolha certa. E é por isso que a Bíblia está dizendo, não é primeiro para todo mundo, é primeiro para o cristão. Quando esse cristão realmente tem essa intimidade com o Senhor e diz, eu sei que o Pai Celestial tem o melhor para a minha vida, por isso que entrego tudo, minha vida financeira, meu matrimônio, a educação dos meus filhos, a minha saúde física, a minha saúde emocional, entrego tudo ao Senhor, aí sim, a Bíblia diz, então haverá uma manifestação sobrenatural, primeiro em nossa vida e logo no nosso mundo. Por isso que, sem fé, é impossível agradar ao Senhor. Quando falamos de fé, temos sempre que lembrar que o nosso Senhor, Ele se manifesta na tua vida, na minha vida, através do relacionamento. Por isso que Ele te chama de filho, de filha. E nós sabemos que Ele é o nosso Pai. Olha, é uma questão de relacionamento profundo. E é assim, Ele deseja diariamente ter essa comunhão, esse relacionamento íntimo contigo, comigo. Volto a dizer, de um modo pessoal e não só são encontros de vez em quando. Que esse é o grande problema quando procuramos manifestações visíveis, milagres. Vou te explicar. Tem pessoas que falam assim, se Deus me entrega um emprego, aí sim, eu vou acreditar nele. Aí o Senhor abençoa, entrega, abre a porta do emprego, a pessoa agradece e logo vai embora. Por quê? Porque não, só era para isso. Era só para isso. E o Senhor diz, não era só para te entregar um trabalho. É para te guiar constantemente. Por isso que o Senhor diz, não é primeiro por uma manifestação visível. Primeiro é no teu interior. Acredita em mim, confia em mim. Tem fé que estou contigo. Essa é a primeira questão. Que mais? Essa manifestação sobrenatural é no interior, como acabo de falar, e sabe, a Bíblia nos vai lembrar de algo importantíssimo. E para isto quero ler esse texto que se encontra em João, capítulo 14, versículo 23. Jesus fala assim, se alguém me ama, olha como inicia, se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aqui está o ponto. Deus, o nosso Senhor, deseja morar em nosso interior. Ele deseja estar constantemente na tua vida, na minha vida. Não é só em alguns momentos, quando, por exemplo, estou precisando de cura. Senhor, vem aqui, por favor, me ajuda. Ou quando estou passando uma dificuldade familiar no matrimônio. Senhor, por favor, vem me ajudar. Não é só nesse momento que Ele deseja nos visitar. Como diz aqui o texto, Ele deseja morar constantemente em nossa vida, em nosso interior. Jesus afirma, com esta ideia de o Senhor querer, desejar, fazer morada, Ele está dizendo assim, só acontecerá quando realmente esse cristão obedece sua palavra. A obediência, a nossa obediência, fará que o Senhor veja que realmente esse cristão tem fé, confia nele. Também nós devemos, e aí que eu quero sempre reforçar isso sobre o amor do Senhor. Cada vez que procuramos obedecer ao Pai Celestial, sua palavra, não é só porque, olha, se não faço isso, o Senhor vai ficar bravo. Não, é tudo o contrário. Obedeço a palavra porque sei que é o melhor para a minha vida, porque Ele me ama, por isso que me entregou a sua linda palavra, a sua orientação. É aí que eu confio plenamente. Seja questões familiares, matrimônio, seja minha saúde emocional, sempre o Senhor tem uma resposta. É isso que eu tenho que ver. Sempre Ele tem uma resposta. E está já na Bíblia. Por isso que me aproximo com muita fé. Agora, só vai acontecer, claro, isto é fundamental, se essa pessoa tem um coração humilde. Porque se eu tenho todas as respostas para meus problemas, não tem como eu receber a orientação, não tem como eu obedecer a palavra do Senhor. Sempre vou questionar, sempre vou dizer, não, isso é muito difícil, isso não se aplica nas nossas vidas, isso não, cada caso é um caso, olha, não funciona. Para mim não funciona, para mim não. Para outros tudo bom. Tudo bom se funcionou para o rei Davi, ainda que a Bíblia fala que ele era realmente um homem segundo o coração de Deus. Tudo bom que Davi obedeceu, não, comigo não.
por que podemos acreditar que somos diferentes que Davi? É mais, a Bíblia fala que não teve nenhum rei melhor que Davi. Olha tudo que fala Deus sobre Davi. E ele obedecia ao Senhor. E por que você não pode obedecer? Por que acreditar que somos superior a Davi? Não, realmente não somos. O que acontece é que não temos um coração humilde. E aí então que quero te ler um texto bem interessante sobre fé. Estamos falando de fé, de o Senhor se manifestar em nosso interior. Porque às vezes queremos coisas externas, mas lembre, tudo inicia em nosso interior. E esta história, este texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Jesus respondeu a um dos seus discípulos, um que era meio incrédulo, falou assim: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Feliz aquele que não vê manifestações sobrenaturais, como aquele discípulo viu naquela época e ainda acredita. E nós estamos nesse grupo. Nós não sabemos das histórias de Jesus curando leprosos, mas não estávamos presentes. Mas se você acredita que realmente isso aconteceu, a Bíblia diz que você é feliz. O que significa feliz? Feliz, segundo a Bíblia, é aquela pessoa que experimenta realmente, de um modo em seu interior, experimenta pela fé tudo que o Senhor pode fazer, realmente está consciente e acredita. Como consequência disso, ele tem fé, tem alegria, felicidade, porque sabe que sua vida não fica assim guiada pelas circunstâncias. Não, a vida dessa pessoa que pela fé sabe que o Senhor o acompanha e habita dentro dele, então essa pessoa é feliz. Essa pessoa acorda diferente. Essa pessoa sabe que pode tomar uma decisão com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que experimenta uma felicidade profunda. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Olha, feliz aquele que ainda que não viu tantas coisas sobrenaturais, como na época dos apóstolos, como na época de Moisés, mas ainda assim, se essa pessoa acreditou, ele é feliz. E é por isso que Deus nos está dizendo aqui que a fé genuína, ela inicia acreditando no que a Bíblia diz, acreditando no que Deus já nos falou. Não é vendo. Primeiro acredita, estuda, lê. E depois você vai dizer: Senhor, eu sei que do mesmo modo que você guiou no passado, guia a minha vida. E eu sei que haverá também grandes colheitas na minha casa, porque eu tomo posse pela fé da tua verdade e do teu poder sobrenatural. Após ter estudado esta aula, que iniciou com uma pergunta, a pergunta de Judas, que não era o Iscariote, que não era o traidor, então, como poderíamos aplicar em nossa vida cotidiana? Eu quero te dar dois conselhos, ou duas conclusões neste caso. Primeiro é o desafio da fé. Sim, esta aula nos deve ajudar a examinar o nível da nossa fé. Porque se eu pergunto a você tem fé? Você me vai responder sim. Com certeza vai dizer: eu tenho fé. Mas em que nível? Por exemplo, que áreas da tua vida você ainda não está confiando no Senhor? Que áreas? Seja honesto. Se você ainda não consegue identificar, peça ao Espírito Santo. Ele te vai ajudar. Por exemplo, na área financeira, cada vez que você deseja adquirir algo, como gastar teu dinheiro, você faz pelo desejo, assim do momento, ou antes disso ora e pede ao Espírito Santo que realmente te informe se vale a pena fazer esse investimento, esse gasto? Ah, não. Então, é uma área que ainda você não tem fé. Outra, como você, quando passa por um momento difícil no matrimônio, a quem procura? A quem procura primeiro? Ou com filhos, a quem procura primeiro? Uma série de informações que se encontram na internet ou a Bíblia? Também, se ainda não está acontecendo essa resposta ainda não vem da Bíblia, então é uma área que você não tem fé. Precisa melhorar. E aí vai. Então, lembremos
que através da fé agradamos ao Senhor. Foi o que o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sin fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe, que o Senhor existe e que recompensa aqueles que o buscam. Recompensa aquele que o busca. Se você acredita que Deus realmente pode te guiar na tua vida financeira, Ele te recompensa por ter buscado ao Senhor. Se você acredita pela fé que o Senhor realmente pode te ajudar no teu matrimônio, com os teus filhos, Ele te recompensa por ter buscado a Ele. É isso que o Senhor está dizendo neste texto. É uma promessa. Toma posse dela. E a segunda aplicação que nós podemos levar através desta aula para a nossa vida é o crescimento na busca, na procura por Deus. Esse crescimento maior, cada vez maior. Então, acabo de dizer que a recompensa do Senhor só acontece para aquele que o busca, ok? E que busca com sinceridade. Não é aquele que fala, não, claro, Deus em primeiro lugar, mas não estou vendo realmente Deus em primeiro lugar na tua vida. Então, é uma procura pelo Senhor de um modo intenso. Agora, como? Como faço isso? Faço constantemente, diariamente. Não só quando estou passando por um problema, por uma dificuldade. Faço isso através da oração. Diariamente tenho essa comunhão, esse relacionamento com o Senhor, orando. E não é só para pedir, é para dialogar, para agradecer, para outras coisas. E também para quê? Como podemos crescer no conhecimento, nessa intimidade com o Senhor, através do estudo da palavra. Claro que sim. E não é só com a Escola Plenitude. A Escola Plenitude é uma aula que nos ajuda, mas também diariamente precisamos estudar a Bíblia, ler e procurar que o Senhor venha a nos ajudar e crescer nessa intimidade. Que mais? Também na comunhão com outros irmãos. Sim, a Bíblia fala que não deixemos de congregar. É muito importante isto, ou seja, a comunhão com outros irmãos, seja aos domingos no culto ou em outras atividades durante a semana. O ponto é que quando crescemos nessa intimidade com o Senhor, nós devemos tomar decisões. E não é o Pai Celestial. O Pai Celestial está aí disposto a te responder através da oração, disposto a te ensinar grandes maravilhas através da Bíblia, disposto a te entregar força, comunhão com outros irmãos na igreja, no culto ou em outras atividades. Ou seja, o que está faltando? A nossa parte. Por isso que eu quero já concluir esta aula te dizendo que sim. A pergunta de Judas foi: Senhor, por que só a nós? Por que não a todo mundo? Porque o Senhor deseja primeiro transformar teu coração, teu interior e a tua vida. Como consequência disso, transformará a tua casa, a tua família. Como consequência disso, transformará teu trabalho, o lugar onde trabalhamos. Como consequência disso, transformará nosso bairro, nossa cidade e o mundo todo. É assim que o Senhor planejou. E tudo o que Ele planeja é bom e maravilhoso. Glória a Deus, porque você é esse instrumento. Vamos orar. Pai maravilhoso, Pai celestial, obrigado por esta aula, porque sabemos que o Senhor planejou intervir em nosso mundo, sim, através de coisas sobrenaturais, mas tudo inicia no coração, no interior de um cristão, que com a ajuda do Espírito Santo, ele transforma primeiro o lugar onde se encontra e logo o mundo. Senhor, muito obrigado, porque somos parte do teu plano maravilhoso e sim, desejamos que o reino de Deus venha primeiramente a nós, a nossa casa, a nossa família e ao mundo. Em nome de Jesus pedimos. Amém.